A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, você que nos assiste, estamos aqui para mais uma quinta-feira do nosso mergulho da fé. Hoje ele não acontecerá no templo, mas vai acontecer aí na sua casa. Portanto, abra o seu coração, fique sensível àquilo que Deus vai falar a você e aquilo que o Espírito Santo de Deus vai fazer em seu favor. Eu quero ler no Evangelho de João, no capítulo de número 6, o versículo de número 9, que nos diz assim: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Esta foi uma pergunta feita por André. Jesus e os seus discípulos estavam reunidos e Jesus estava falando a uma multidão de pessoas. E ao terminar a sua palavra, aquelas pessoas tinham a necessidade de se alimentarem. Então, Jesus desafiou os seus discípulos para que conseguissem obter alimento para elas. E é nesta ocasião, nesse contexto, que André faz a sua pergunta, pois eles fizeram um levantamento e o que eles tinham era justamente 5 pães e 2 peixinhos. E estavam diante de uma multidão de pessoas. Esta pergunta, que foi feita evidentemente de uma forma dramática, diante de um problema insolúvel dentro da perspectiva natural, nos leva a pensar e refletir sobre como o ser humano trabalha diante das dificuldades, diante da escassez, diante da falta de resposta para situações difíceis. E também nos mostra como Deus trabalha nas mesmas circunstâncias. E é isso que eu quero falar com você nos próximos momentos. Em primeiro lugar, o ser humano, todos nós, eu, você, qualquer pessoa, trabalha com o natural, ou seja, trabalhamos com os recursos da natureza, trabalhamos com as possibilidades naturais, trabalhamos com as estratégias naturais. Nós temos um limite natural, temos limite de tempo. Você já deve ter ouvido, ou você mesmo já deve ter usado a expressão: não tenho tempo, está faltando tempo, porque nós temos um limite de tempo, temos limite de espaço. Você já deve ter se defrontado com um problema de espaço, principalmente na sua casa, às vezes para acomodar as coisas, o espaço se torna pequeno. Nós temos limites de recursos financeiros. Às vezes, o mês é muito longo para aquele recurso que nós temos. Quase sempre, o nosso dinheiro acaba antes do final do mês, porque temos limites. Temos limites de possibilidades diante de um quadro que se apresenta diante de nós. Por isso, às vezes, nós nos afligimos, nós nos ansiamos, porque ficamos analisando as possibilidades, mas não vemos saída, não vemos solução. Em segundo lugar, o ser humano trabalha com uma matemática limitada. Tem muita gente que não gosta de matemática, tem muita gente que tem problemas com a matemática, tem muita gente que não gosta de fazer contas. Aliás, eu mesmo, durante o meu período escolar de 1º e 2º grau, não era exatamente um aluno brilhante em matemática.
eu conseguia fazer o suficiente para passar para o ano seguinte, mas nunca foi o meu forte. E muita gente é assim, tem problema com os números, tem problema mesmo até com as 4 operações básicas. Mas nós sabemos que a matemática tem os seus limites. Por exemplo, 2 mais 2 são 4. 10 vezes 10 são 100. 1000 dividido por 50 é 20, ou seja, eu não posso dispor para as pessoas, se eu tenho 50 pessoas e tenho R$1.000, dispor para elas uma quantia diferente. Se eu tenho R$10.000 e gasto R$9.000, eu tenho uma sobra de apenas R$1.000. Este é o meu limite. Chamamos isto de ciência exata, ou seja, não dá para mudar, não dá para a gente esticar, especialmente em se tratando de questão econômica, como a gente gostaria de esticar um pouquinho, como a gente gostaria de fazer aumentar o nosso limite, mas é impossível fazer isto. Chega uma hora que não tem mais como esticar. É assim que o ser humano trabalha. Como eu disse, em primeiro lugar, nós trabalhamos com o natural, com os recursos que estão à nossa disposição, com aquilo que está diante de nós. Em segundo lugar, eu disse que nós trabalhamos com uma matemática limitada. E Deus, como Deus trabalha? Em primeiro lugar, Deus trabalha com o sobrenatural. Ou seja, com aquilo que é mais, com aquilo que é além, com aquilo que ultrapassa os limites da natureza. Deus age realizando coisas que olhos não viram, ouvidos jamais ouviram. Deus trabalha muito além dos nossos não pode. Quanta coisa a gente não pode. Quantas vezes nós ouvimos um não pode. Mas esta expressão não existe para Deus, de maneira alguma, pois Deus trabalha para além dos nossos limites, Deus trabalha para além dos limites do nosso tempo. Aliás, o tempo é criação de Deus, o próprio Deus é atemporal, Deus tem o tempo na sua mão, por isso a Bíblia diz que para Deus um dia são como 1000 anos, e 1000 anos representam um dia. Não há limite de tempo para Deus. Deus também não tem limite de espaço, por isso Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares, com a sua presença graciosa, com a sua presença abençoadora. Para Deus não há limite de recursos. A palavra nos diz, Ele é o dono do ouro e da prata. A Ele pertence a terra e tudo o que nela se contém. Aliás, não apenas a terra, o universo inteiro pertence a Ele. Deus não tem limite de possibilidades. O que é impossível para Deus? A palavra diz que não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. A palavra diz que Ele é capaz de trazer à existência as coisas que não existem. Aquilo que ainda nem mesmo a natureza produziu, Ele faz acontecer, Ele faz tornar-se realidade. E Deus também não está limitado pela matemática humana. Deus não trabalha pela nossa matemática. É interessante, Ele criou do nada, ou seja, não haviam quantidades de quaisquer coisa que sejam para Ele usá-las. Então, do nada, menos do que o zero, Ele criou. Com Ele, nós sabemos, e este texto é uma prova disto, o pouco se torna muito. Aqueles 5 pãezinhos e aqueles 5 peixinhos foram capazes de alimentar e satisfazer a necessidade física de uma multidão de pessoas. É interessante que
Deus usou Gideão com 300 homens para vencer um exército inimigo. Eram apenas 300, diante de um número muito maior dos adversários. Mas estes 300, guiados pelo Senhor, esses 300 na direção do Senhor, esses 300 na obediência do Senhor, obtiveram grande vitória sobre o inimigo. Lembremos também dos 11 discípulos, sim, 11, porque Judas enforcou-se, e o grupo que deu continuidade à obra do Senhor Jesus foram apenas 11. Então, com este grupo de 11 homens com muitas limitações, inclusive, Deus, através da obra de Jesus expressa na vida deles, atingiu o mundo inteiro. Em 30 anos aproximadamente, estes 11 homens já tinham espalhado o Evangelho, a boa notícia, o poder de Deus para salvar a todo mundo conhecido daquela época no Mediterrâneo. Apenas 11 homens. Ele não precisou de um exército, ele não precisou de uma multidão, ele precisou de um número bem reduzido, porque a matemática de Deus não é a nossa matemática. A matemática de Deus é superior à nossa matemática. Louvado seja o Senhor. Eu quero ler em Lucas capítulo 1 agora, o versículo de número 37, palavras deixadas pelo Senhor Jesus, uma afirmação tremenda que Ele fez e que é bom que nós venhamos neste momento a receber em nosso coração. A palavra de Jesus nos diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Que coisa linda, não é em algumas delas, não é em determinadas promessas, não é em certas circunstâncias, não, em todas as promessas do Senhor, nós temos o carimbo, nós temos a autenticação do é possível. Por isso eu pergunto a você, qual a situação difícil que você está enfrentando? Qual o problema que está de repente te causando ansiedade? Certamente nesses dias do problema de saúde que estamos enfrentando, os temores são muitos, as perguntas são muitas sobre como iremos resolver, como iremos responder às questões que se colocam diante de nós. Confie no Senhor, porque passar pelo meio do mar a seco, com certeza é impossível, mas Deus pode. Fazer uma mula falar é impossível, mas Deus pode fazê-la falar. Trazer à existência o que não existe é impossível, mas Deus pode trazer para você aquilo que você está necessitando. Transformar água em vinho é impossível, mas Deus pode. Dar vista a um cego de nascença é absolutamente impossível, mas Deus pode realizar este milagre tremendo, ser curado de uma doença terminal, para a qual a medicina já deu a sua sentença, é impossível, mas Deus pode curar. Aleluia. Por isso, tome posse desta palavra,
Por isso entenda que Deus está trabalhando, não na nossa dimensão, não na nossa perspectiva, não na nossa maneira de encarar os problemas. Deus está trabalhando na maneira dele e trabalhando em teu favor para tornar possível aquilo que pode parecer impossível na tua vida, em qualquer circunstância. Você que vai participar do nosso mergulho da fé, talvez você já esteja entre a 2ª e a 7ª semana do mergulho, talvez você aproveite hoje, esse tempo, enquanto você vê este vídeo, para iniciar um propósito com Deus. Tome posse da palavra do Senhor, deixe esta palavra encher a sua mente e no seu coração. Eu quero orar por você e eu quero orar com você, e tenho certeza que enquanto eu oro, o Espírito Santo de Deus vai visitar você aí onde você está. Logo após a nossa oração, antes de concluirmos, nós temos ainda algumas orientações muito importantes que nós queremos passar para você. Mas antes, se você puder, quando nós estamos no templo, geralmente eu peço que a pessoa coloque a mão no seu coração. É um ato simbólico, por que não dizer um ato profético, que você está recebendo a palavra, que você está deixando esta palavra encher, invadir seu coração. Então, se puder, aí mesmo, como você está agora, coloque a mão no seu coração e vamos orar juntos ao Senhor neste mergulho da fé. Mergulhe no impossível, porque Deus é capaz de tornar possível. Amado Deus e Pai, nós temos lido esta palavra, esse testemunho maravilhoso de uma situação onde não era humanamente possível alimentar uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes, mas o Senhor agiu, e o Senhor transformou o pouco em muito, o Senhor tornou possível o impossível, e agora, Senhor, eu intercedo por todos aqueles que estão neste mergulho da fé, aqueles que estão agora começando um propósito, trazendo e apresentando diante do trono de graça do Senhor a sua situação. Também aqueles que já estão na sua 2ª semana, aqueles que chegaram até o seu 3º mergulho, aqueles que estão caminhando para o 4º mergulho da fé, os que têm perseverado até a 5ª semana, os que já estão chegando ao seu 6º mergulho da fé, e aqueles que hoje completam o seu propósito, crendo e confiando que o Senhor está agindo. Ah, Senhor, dá ordem aos teus anjos, Senhor, começa a operar, vai tornando possível o impossível, traz à existência, Senhor, o recurso, traz à existência a cura, abre, Senhor, a porta que está fechada, desfaz as amarras, quebra as cadeias, Senhor. É o nosso clamor, que a bênção do Senhor seja sobre todos aqueles que têm recebido esta palavra. Nós clamamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta palavra.